E aí, molecada, tudo bem com vocês? Está de noite, não sei como é que tá a iluminação desse treco que eu tô usando a tela do celular, tá parecendo Tá parecendo teste de visão, assim, bem na minha cara, sabe? Tá um clarão da porra, tá incomodando até. Mais um vídeo rapidinho, molecada, dessa vez é porque tirei o dia para virar um motorista do rolê, né? Levando minha mãe e minha irmã pra cima e pra baixo. Não posso beber, né? Uma cervejinha, então vamos falar de cervejinha pelo menos. Molecada, eu queria comentar com vocês alguns problemas que eu tive agora na minha última cerveja. Eu tive um probleminha com Brettanomyces. Como você sabe que é Brettanomyces? Pela análise da cultura, o tipo, análise que eu digo assim, análise você olhando a cultura, né? Você vê o tipo que rolou contaminação e a consequência disso na cerveja. E foi um erro assim de se dizer, caralho, cara, você conseguiu fazer isso? Consegui. Eu tava usando um keg, PET de fermentador. E numa determinada altura eu tinha colocado dois PETs na mesma prateleira da geladeira, então acabou que um PET que estava pressurizado pressionou esse PET que eu estava usando de fermentador e acabou deformando ele. Eu pensei, caralho, eu não quero deixar feio assim, né? Eu vou eu vou desamassar esse negócio. Isso eu já tava com a cerveja pronta depois do Cold Crash e tal. E eu fiz a burrada de querer desamassar isso com a minha pá cervejeira de madeira. Só que esqueci de passar um álcool antes, cara. Veja só que erro de principiante uma coisa dessa, sabe, cara? Um erro realmente tosco. 3 dias depois estava o lindo filme de Brettanomyces espalhado por cima dessa cerveja. De fuder, cara. Acho que vocês já ouviram falar do famoso pau mágico dos vikings, né? Ô louco, adoro o pau mágico dos vikings. Dos vikings não, né? Dos povos nórdicos. Pauzão mágico é a colher mágica, né? Cada família tinha a sua colher mágica para a fabricação de cerveja, que nada mais é do que um pedaço de madeira em que nas suas nervuras, nas suas micro-ranhuras ali tinham diversos micro-organismos que quando eles passavam no mosto inoculava e começava a fermentação para fazer, né? E cada família tinha o seu aí, né? Era um pauzão mágico de fazer cerveja. Você dava uma passada com o pau assim no mosto e fermentava. Isso me lembrou aquela cerveja feita com a Cândida, né? Cândida vaginalis, um fungo comum aí, pelo nome vocês já devem saber de onde que vem, um fungo comum da vagina que causa a candidíase, né? Fizeram uma cerveja, isolaram e fizeram uma cerveja com isso. Enfim, me lembrou isso agora. Será que vai ter um fungo Cândida penialis aí pra gente fazer uma breja com esse treco, cara? Olha as merda que eu tô falando já. Não bebi, mas estou como se tivesse, né? Bom, vamos voltar ao assunto sério. Assunto sério do negócio aqui. Formou aquele filme, eu deixei descansar 3 semanas assim com aquele filme em cima. Não é a primeira cerveja minha que eu tenho problema com Brettanomyces. Eu vou dizer que as duas outras cervejas que eu tive problema com Brettanomyces foram as duas melhores cervejas da minha vida, cara. A melhor APA e a melhor Baltic Porter que eu já fiz e já provei na minha vida foram cervejas que eu tive problema com Brettanomyces. Essa cerveja agora que contaminou era uma Cream Ale. Como é uma Cream Ale, uma cerveja bem neutra, bem pá, né, tá, não sei o que, bababá, acabou que as características da Brettanomyces apareceram um pouquinho mais. E apareceu aquela questão da acidez, assim, um arominha que lembra um pouquinho de suor de cavalo, que eles chamam, né? E deu uma acidificada, né? Porque algumas variedades da Brettanomyces elas produzem ácido acético. Não vinagrou, está um pouco ácido, levemente ácido, não tem nenhuma outra característica além disso, além de um leve aroma também que lembra suor. Eu vou dizer para vocês assim, não ficou igual uma Cream Ale, longe de ser, mas ficou parecido muito, muito com uma Sour. Não chegou a ficar ácida como uma Sour, o pH não está baixo, tão baixo a ponto de dizer, nossa, virou uma Sour. Deu uma baixada, uma diferença que você consegue sentir, assim, que deu uma acidificada, mas uma diferença muito pequena.
e ficou muito gostoso. Eu odeio sour, mas nesse teor de acidez ficou muito bacana. Ficou uma cerveja muito gostosa de tomar, ela tá muito refrescante. Eu usei milho também, então quando passa essa acidez, sobe aquela pegadinha do milho. Uma pegada do milho, uma pegada do malte também, assim, tá muito bacana. Daí vem toda aquela característica da Saccharomyces também, da fermentação da Saccharomyces, vem a pegada lupulada, vem o amargor e tudo mais, ficou muito bacana. Então, molecada, quando vocês tiverem a contaminação com Brettanomyces, esse vídeo não vai ter edição, então não vai ter como colocar aqui e tudo mais, mas geralmente forma aquele filmezinho em cima, que parece como eu posso explicar isso? Parece que tem tipo um filme de poeira em cima, e geralmente tem umas bolhas assim também, que é uma camada feita de células mortas para proteger ali o meio e evitar que outros micro-organismos caiam e tal, assim. Geralmente, se acontecer isso, não joguem a breja fora, deixa um tempo, deixa aí 3 semanas, um mês, depois invasa, depois que invasar ela ali, quando, né, no ato de invasar, tenta não pegar aquela camadinha de cima, invasa sem pegar aquela camada de cima, nem que você descarte de 2, 3, 4 litros de cerveja. Antes perder 2, 3, 4 litros do que perder todo o bet por causa disso. Experimentem, é muito bacana, é bom para vocês conhecerem e tal. Mas pesquisem, né? Pesquisem para ver se é Brettanomyces antes. É muito difícil que seja algo maléfico, algo que vai fazer mal para a saúde de vocês. É difícil, mas pode ser que seja. Então pesquisem antes, vejam como é a característica da contaminação por Brettanomyces, né? Para vocês poderem fazer isso com segurança. E avaliem a evolução dessa breja com o tempo.